de Deus para nós essa noite, olha o tamanhozinho do esboço. Glória a Deus. Pastor me mandou uma mensagem, sempre aquela mensagem singela que ele manda para a gente, nos convidando para pegar. Aquela mensagenzinha tão amorosa. E o Espírito Santo de Deus, na mesma hora, ele já falou assim para mim, que Jesus acalma meu coração em meio à tempestade. Olha só que tema mais fofo. Eu falo fofo porque o nosso Deus, Ele é o Deus que nos acalma, é o Deus que nos acolhe. E eu nem sabia, irmãos, que eu ia passar na semana seguinte. Não sabia. Irmãos, ai de nós se soubéssemos o que ia ser o dia de amanhã. Muito menos, às vezes, eu nem queria sair de casa se eu soubesse como ia ser a minha sexta-feira. Mas o Espírito Santo de Deus em tudo, Ele fala, eu sou contigo, eu não te abandono. E aí o Senhor me deu esse seguinte tema. Jesus acalma meu coração em dias de tempestade. Olha como Jesus nos ama. Antes que houvesse dia, Ele já era. Ele é. O Senhor já nos informa que antes que houvesse tudo que acontecesse, Ele já sabia, Ele sabe, Ele conhece. E o Espírito Santo de Deus me fez levar lá em Lucas. Os irmãos puderem abrir lá conosco, amém? Lucas, capítulo 8, do 22 ao 25. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Passei um pouquinho. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. E ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Aí o próprio Jesus ainda pergunta, onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é esse que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Oh, glória a Deus! Que texto, irmãos! Um texto simples, mas o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar essa noite, que no meio da tempestade, Ele é comigo e com você. Por que eu falei que Deus me deu esse texto, esse tema, antes mesmo que acontecesse o que aconteceu comigo? Porque na semana seguinte, irmãos, na semana seguinte, a minha mãe teve que passar por uma cirurgia. E hoje eu confesso, irmãos, para a igreja que eu achei que eu ia perder a minha mãe. Porque era uma cirurgia de risco. E eu estava angustiada. Irmãos, essa angústia não vai levar a nada. Não leva a nada, amada igreja. Só vai te levar a ficar mais triste e não deixar o Espírito Santo vir ao teu encontro e você perceber que Ele ainda existe e Ele é real. Ele pode agir em teu favor e Ele quer agir em teu favor. Ele quer demonstrar para mim e para você essa noite que no meio da tempestade, ali está Ele. Em meio a todo o tempo, em todas as circunstâncias, lá está Ele. O nosso Deus, irmãos, quer que eu e você possamos viver como um casamento com Ele. Como assim, irmã? É na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza, na pobreza. Lá está o Senhor com você. Em todos os momentos, a nossa vida com Deus, ela precisa ser igual a um casamento. Porque a palavra de Deus mesmo fala o quê? Que nós somos a noiva
de Cristo. Então a noiva ela tem que estar sempre preparada, sempre limpa, sempre com o coração limpo diante do Senhor. É nessa tempestade, o tal do corona que nós estamos vivendo, que nós precisamos o quê? Não se amedrontar. Oh, corona, os velhos não estão tomando vacina, meu Deus. Não, irmãos. Ao contrário, nós precisamos seguir adiante, nós precisamos avançar. É tudo ao contrário, irmãos. Porque a palavra de Deus nos diz uma coisa, é avançar. Não é retroceder, não é ficar na nossa casa com trancado. Ah, meu Deus, esse corona vem, eu vou morrer. Ah, vai morrer mesmo, que a sua fé está muito fraca. Ah, morre. Acaba morrendo, irmão. Tem pessoa que é tão carregada, você chega para conversar com ela, você fica doente junto com ela. Pastor Kilton. Irmão, tem gente que é difícil conversar. Você chega para ela e fala assim, irmão, como é que você está? Mais ou menos. Que mais ou menos, meu Deus? Irmão, que igreja você está indo, pelo amor de Deus? A igreja do mais ou menos? Não. A mulher sunamita, que fala a palavra de Deus? Vai tudo bem. Jó, vou continuar adorando ao Senhor. Perdendo tudo, tudo acontecendo, tudo para desabar. Vou adorar ao Senhor. Não seja essa pessoa mais ou menos, amados. Pastor, pastora, cada ministro que vem aqui nas quintas-feiras. Aliás, vou abrir um parênteses aqui. Deus me falava o seguinte. Toda quinta-feira, irmãos, Deus dá oportunidade para cada um de nós. Cada um de nós, Deus incentiva o pastor e fala, ó, fulano, hoje é a sua semana, ciclano, hoje é a sua semana. Não deixa essa oportunidade passar, igreja. Tem gente que fica recuando e fica ainda falando, Deus, usa-me, Senhor, envia-me a mim. A pessoa não tem coragem nem de se dispor. Fala, não, pastor, hoje eu vou. Você é um vaso de Deus. Você pode oferecer algo da parte de Deus para a amada igreja. Então, não seja dos irmãos da mais ou menos. Não seja mais um na multidão. Seja aquele que possa fazer a diferença no meio dos teus. Seja aquele que venha ser bênção. Quando eu e meu esposo decidimos a estar aqui, congregando com os irmãos, eu nunca esqueço quando eu estava descendo naquela escada lá no fundo, e eu estava ouvindo o Plínio lá de longe, louvando, assim que eu luto minhas guerras. E eu estava passando uma luta, irmão, que só o sangue de Jesus naquela época. E aí eu falei, Senhor, essa descida daquela escadinha ali, vai ser a descida da minha mudança. É o ano da mudança. Irmãos, nós precisamos professar bênção nas nossas vidas. Nosso costume como ser humano é nos autodestruir. A boca fala aquilo que o coração está cheio, isso é bíblico. Se o seu coração está cheio de coisa ruim, então você só vai pensar e falar coisas que não vêm do reino de Deus. E o Espírito Santo de Deus com isso vai só se entristecendo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é tão misericordioso que nos ensina a lutar com as armas verdadeiras, que é a palavra. É você se consagrar ao Senhor. É você se falar assim, não, Senhor, muda o meu cativeiro, muda o meu sentimento. Semana passada eu falei com o Júlio, Júlio, vamos orar. Vamos juntar nós dois aqui e vamos orar, que o trem está esquisito. Ele falou, está esquisito mesmo. Aí juntamos nós dois, irmãos, e começamos a fazer a campanha. E Deus foi abrindo as portas, e foi abrindo as portas, e foi desenrolando. Irmãos, como é importante o casal orar junto. Como é importante, irmãos. Você não sabe os grilhões que são quebrados. Um orando sozinho já é bênção, imagina dois. Porque isso fortalece a união de um casal. O que você está precisando?
Vamos orar. E o Espírito Santo de Deus vai te encaminhar em nome de Jesus. E aí eu falei com o Júlio e aí nós começamos a orar todos os dias juntos. E isso tem nos fortalecido muito. Que vocês possam seguir de exemplo coisas boas. Coisas que venham edificar a tua fé. Que venham te ajudar no dia a dia. Que venham te fortalecer. Em nome de Jesus. E nessa palavra aqui que nós lemos, o versículo 22 fala assim: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Em momento algum aqui você vê no texto que os discípulos questionaram, Senhor, nós estamos todo mundo bem aqui, por que eu vou para o outro lado? Servo de Deus tem que ser obediente à palavra. Nenhum momento, vocês podem ver no texto todo, lá no livro de Marcos também tem sobre a tempestade. Você vai ver lá no Senhor, vocês vão ver lá que em nenhum momento os discípulos questionaram, mesmo sabendo que ia acontecer lá na frente. Ora para vocês prestarem atenção. Logo em seguida, a palavra de Deus fala o quê? Que eles entraram no barco e Jesus foi o quê? Jesus foi dormir. E aí logo veio a tempestade. E Jesus dormindo. E eu creio que nessa hora aqui, como um filho, eles devem ter ficado desesperados. Nas outras versões falam que eles estavam amedrontados, aterrorizados, o que ia acontecer? E aí ele chegou para o mestre e falou, mestre, ainda 2 vezes ainda, mestre, vamos morrer. E aí, o que Jesus fez? A palavra de Deus fala o que ele se levantou. Ele estava desesperado junto com os outros? Não. Ele simplesmente se levantou, estava dormindo no sono tranquilo dele, que é a paz que ele tem. E aí ele levantou, e aí falou o quê? Repreendeu o vento e a violência das águas. E tudo se acalmou. É o tempo da bonança. É muito bom, irmão, servir ao Senhor, vir à igreja quando tudo vai bem. Ixi, fala para mim, vocês concordam comigo? É muito mais prático você vir à igreja quando tudo vai bem. Mas quando algo te atemoriza, primeira coisa que você faz, não vou mais para a igreja. Aí joga a culpa no pastor, joga a culpa nos obreiros. Aí sabe o que o Senhor me fez lembrar? Eu sou profeta, amém por isso. Mas eu não sou vidente. Não sou. Às vezes a pessoa acha assim, nossa, aquela irmã é profeta, Deus podia estar tanto falando para ela o que eu estou passando, o que eu deixei de passar. Deus, ele não entra na vida de ninguém, irmãos. Uma coisa que eu tenho aprendido, Deus, ele não entra na minha e na sua vida. Já cansei de orar por pessoas, e aí o Espírito Santo de Deus falou, não, ela não quer que você saiba. Deus já me falou. Mas quando Deus quer a pessoa, aí o Espírito Santo de Deus, ele fala assim. Mas há situações, irmãos, que as pessoas acham que elas mostram a foto, não sei se o pastor já aconteceu com isso, já mostrou a foto assim. Aí eu falei, e aí, irmã, o que você vê com ele? Aí eu falo, irmã, sinceramente, eu não estou vendo nada. Eu vou falar o que eu não vejo? Não vou, irmãos. O verdadeiro profeta, ele não mente. Ele é simplesmente instruído pelo Espírito Santo de Deus. Aí as pessoas acham, e aí? O que você viu aqui na minha casa? Irmãos, vamos buscar mais em Deus. Vamos orar mais. Nós perdemos muito tempo com o WhatsApp, com coisas vãs, que não edificam a nossa fé. E aí o Senhor nos mostra aqui claramente nesse texto, que os irmãos que estavam naquele barco, eles estavam amedrontados. E aí eles logo admirados falou o quê? Quem é esse?
Quem é esse que até os ventos e as águas dá ordem ali e lhes obedecem? Eles ficaram admirados e reconheceram que Ele é Deus. Porque Ele levantou com paz e serenidade e acalmou tudo que estava em desordem. Semana passada eu estava de um jeito. E aí o Espírito Santo de Deus foi mostrando dia após dia que Ele era comigo. Em meio à tempestade, lá está o Senhor. Não importa, o Senhor ainda falou aqui para mim. Não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho da onda que quer te engolir. O Espírito Santo de Deus quer que você e eu saibamos que em todos os momentos e em todas as situações Ele é conosco. Ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Não importa o que você esteja passando. Ah, mas ele não sabe o tamanho da luta que eu estou passando. Deixa eu te ensinar um segredo. Quando você estiver passando por luta, quando as tempestades ou os dias maus chegarem na tua vida, comece a conversar com outra pessoa. Aí você vai ver que os seus problemas não estão sendo maiores que o dela. Eu aprendi isso com uma dura lição na minha vida. Porque uma vez eu estava enfatizando muito o meu eu, muito o que eu estava passando, muito, nossa, eu era a pior das coisas que estava acontecendo comigo, era comigo. E aí o Senhor falou assim, me levou no hospital de câncer nesse dia. E aí eu fui conversar com a pessoa, ela estava em fase terminal, irmãos. Com respirador no nariz. Meu Deus, como aquela pessoa estava em pé ainda. E aí o Senhor falou assim, tá vendo? Você acha que é só os seus problemas que são maiores? Não são, igreja. Os nossos problemas, eles não são e nem podem ser maior dos Deus que servimos. É o único, é puro e verdadeiro o nosso Deus. E Ele, em nome de Jesus, quer acalmar essa tempestade que você tem passado. Essa luta que você tem passado. Às vezes você acha, Senhor, eu não vejo saída para a direita, para a esquerda, para cima, para trás, para um lado, para o outro. Mas em Jesus, amados, Ele nos dá a saída. Ele nos dá o escape em nome de Jesus. Estava conversando com uma amiga minha, eu falei, meu Deus, quanta luta, irmã. Eu fiquei assim, né? Opa. Mas aí, aos poucos, Deus foi levantando pessoas para ajudá-la. Foi levantando. Irmãos, tudo é em oração. Tudo é em oração. Consagre ao Senhor. Às vezes a pessoa fala assim, como você conseguiu passar por isso? Como? Eu falo que existe um Deus que pode todas as coisas. É bíblico, irmãos. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é aquele que te fortalece? É Jesus de Nazaré. E aí o Senhor fala o quê? Jesus em meu barco, Ele traz segurança. Ele me traz segurança. Ele é o meu abraço. Ele é o meu socorro, o meu descanso. Nós precisamos aprender a descansar mais no Senhor. Nós precisamos ficar igual Jesus. Ele estava sentado, deitado lá no barco. Enquanto todos estavam atemorizados, todos estavam ali confusos, o que ia acontecer? Achando até, um deles falou, nós vamos morrer, mestre. E você está aí tipo assim, parado, não vai fazer nada. Aí a palavra de Deus fala que ele só levantou. E com a voz, olha só que coisa forte é a nossa voz. Olha que coisa poderosa é o que nós professamos, amada igreja. Eu vejo isso aqui, nessa parte aqui, o Senhor me mostra. O quanto é poderoso o que nós professamos.
Às vezes você fala assim, olha para a sua criança, ela está traquina, ela está difícil de lidar, ou adolescente, não sei. Mas aí você fala, nossa, essa menina é... Aí você começa a xingar a criança, começa a falar palavras pesadas para aquela criança. Não, irmãos, eu aprendi uma coisa, o seu filho é bênção. O seu adolescente é bênção. Comece a professar. Comece a professar. Minha filha, você é bênção. Minha filha, você vai ser o que o Senhor quer que você seja. E você vai continuar sendo bênção na vida da mamãe e do papai. Na vida dos teus familiares. Irmãos, nós temos que professar. Começar dentro do nosso leito. Uma vez eu escutei uma pregação que o culto ele começa em casa. O culto, irmãos, começa em nosso lar. Ou seja, o nosso lar tem que ser o nosso lugar de refúgio. Quantas e quantas pessoas eu já orei, amados, e não queria voltar para suas próprias casas. Aquilo lá me doía, porque o nosso lar, ele foi feito para ser o nosso refúgio. Depois de um dia difícil, trabalhoso, o nosso lar foi feito um lugar de refúgio. Em nome de Jesus, se você conhece alguém que está nessa situação, irmãos, não aceita, porque às vezes a gente fica ouvindo, porque é comum a gente ouvir, ainda mais quando as pessoas sabem que a gente é crente, que a gente é servo de Deus, as pessoas vêm, querem conversar, e aí você vai falar o quê? Não, irmãos, é assim mesmo. Olha, não, você é um vaso de Deus, você é bênção de Deus também. As pessoas têm mania de achar que só o ministro, ou a pessoa que está pregando a palavra, tem o poder de, não, vou chamar o pastor agora. Pastor vai lá na minha casa, vai acalmar essa tempestade. Irmão, pastor tem seus afazeres também. Os ministros, não que a gente não vá socorrer, amém? Não pense assim. Não é que a gente não vai socorrer. Mas nós precisamos aprender a lutar com as nossas armas. O que é? Deus te deu o quê, irmãos? A oração, a palavra. Então, use-as. Elas são para ser usadas. Usadas. Até você ficar com calo na boca, na cabeça, na sua mente aí, ó. E falar, não, meu Deus. A irmã lá, doidinha, disse assim, ó. É daquele jeito. É daquele jeito, então, em nome de Jesus. Às vezes a pessoa está até no ciclo de oração, aí fica, não vou, não posso. Aí ela fica se martirizando. Não, em nome de Jesus, seja bênção nas outras vidas. É igual eu falo, aqui, nós estamos aqui para somar. Aonde você vai, você tem que somar, não dividir pessoas, não separar pessoas, não trazer confusões. Você tem que ser canal de bênção. Em meio à tempestade, você vai ser canal de bênção. Lembre-se, profeta é também um filho de Deus. E ele também é carente das vossas orações. Pastores também são carentes das nossas orações. Em nome de Jesus, irmãos, essa tempestade, essa dor vai passar em nome de Jesus. Lembre-se, nada, nenhuma tempestade, nenhuma dor que você tem passado, ela veio para ficar. Assim que eu casei com o Júlio, nós morávamos em uma chácara da Missão Vida, e lá não pega a televisão, ela não pega com aquela antena comum, só parabólica. Aí eu falei, meu Deus, como a gente casou, né? Não pega televisão aqui, meu Deus do céu, só rádio. Aí o Júlio falou assim, vamos investir em DVDs, em pregações, em Bíblia, leitura bíblica. Irmãos, pensam o tanto que edificou a nossa fé.
O quanto isso nos deu base para o nosso casamento. Recém-casado, pensa. Uma televisão não pegava lá. A gente ganhou uma parabólica 2 meses depois de casado. E nós ouvíamos muito o Marcos Feliciano na época. E uma das pregações ele falava assim, vai passar. E aí aquilo lá ficou grudado na nossa cabeça. Essa tempestade vai passar. Ele tremia assim. Quem ouvir as primeiras pregações do Marcos Feliciano vai entender o que eu estou falando. E vai passar. E eu falava, Senhor, em nome de Jesus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O que está doendo aí, amada? O que tem te preocupado? O que tem te atemorizado? Vale dos ossos secos. Ossos secos. Tenha vida. Tenha vida, ossos secos. O Espírito Santo de Deus, Ele é o Deus que está entrando com providência. Aonde você tem clamado, Ele tem entrado com providência. Ele fala para mim e para você essa noite, não tenha medo. Ele está entrando com providência. Sabe por quê? Porque Ele conhece o coração do justo. Ele conhece qual é o coração meu e o seu. E em nome de Jesus essa noite, toda dor, toda preocupação na tua alma, toda ferida, tudo aquilo que não cicatrizou, em nome de Jesus, o Senhor está dizendo essa noite, que Ele é o Deus que está cicatrizando feridas. Não é ferida física, tá? O Senhor me fala que é ferida emocional. O Senhor está cicatrizando. O Senhor está lavando em nome de Jesus. Seja qual que for, irmãos, que você tem passado, lembre-se que existe um Deus que pode todas as coisas. Que pode. Semana passada eu estava muito chateada, muito triste. Meu Deus, acontecendo um turbilhão de coisas ao mesmo tempo. Mas em todas as coisas, o Senhor me deu o drible. Eu consegui driblar. Não sei jogar a bola direito, mas eu consegui driblar. O Espírito Santo de Deus me deu força, capacidade para driblar esses problemas. Eu não sei vocês, mas tem certas épocas da nossa vida, igual eu mesmo, eu me sentia em um campo de futebol, que eu sabia que eu precisava fazer o gol do outro lado, mas vinha os meus adversários, todos querendo pegar a minha bola, todos querendo pegar aquilo que Deus tem para mim. Mas, ei, lembre-se de uma coisa, aquilo que Deus prometeu para mim e para você é seu. É herança sua, é direito seu. Pode passar céus e terra, mas as minhas palavras, elas não passarão. E o Espírito Santo de Deus, Ele nos ensina. Se você tiver fé, Ele faz acontecer. Se você tiver fé, sabe o que ele fala? Um grão de mostarda. O pastor Ronaldo, no ano passado, ele mostrou o que é um grão de mostarda. Pequenininho, eu tinha curiosidade para conhecer o grão da mostarda. Se você não conheceu, vai lá na internet e procura qual que é o grão de mostarda. Acho que ele é menor que uma cabeça de prego, né? De alfinete. Aí, menorzinho que isso, irmão. Deus quer pouca coisa nossa. Olha, pensa só, uma coisinha pouquinha. Se você tiver uma fé como esse grãozinho de mostarda, ela vai brotar. E aí vai ser o tempero para a nossa vida. Vai virar aquela mostarda linda, que vai temperar o nosso, vai dar gosto à nossa vida. E o Espírito Santo de Deus nos faz saber essa noite, que Ele é conosco em todos os momentos da nossa vida. Se você não sabe o que fazer, clama quem pode fazer por você. Ó, rimou. Vamos clamar em nome de Jesus, aquele que pode por nós.
aquele que pode fazer por nós. Em nome de Jesus. Falamos tanto com o nosso amiguinho do WhatsApp. Irmão, tinha uma menina lá na igreja. Ela só sabia conversar com a gente pelo WhatsApp. Chegava na igreja, a menina se calava. Eu falei, meu Deus, tem algum trem errado aí. Eu achava esquisito aquilo, pastor. A menina destilhava lá no WhatsApp. O Júlio lembra quem que é. E conversava. Mas é assim, pastor. Eu falei, menina, eu quero ouvir a cor da sua voz. Bora lá. E hoje a menina está pregando, irmãos. A menina adolescente, para a glória de Deus, a menina está pregando na igreja. Então, irmão, a gente tem que ser canal de bênção na vida do nosso próximo. Você não dá crédito àqueles meninos que ficam ali pulando, aqueles meninos. Dá crédito. Vai ser um turbilhão de bênção. Aquela irmãzinha do coque, né, pastor Ronaldo? Glória pelos coques. A irmãzinha do coque, irmão. Aquela irmãzinha lá, dá valor nelas. Dá valor mais no teu próximo. Seja bênção no teu próximo. Às vezes tem pessoas que entram e saem na nossa vida. O que te acrescentou? Seja bênção. Quando eu estava com minha mãe lá no hospital, velhinha quente, viu? Estava lá com minha mãe no hospital, aí ela, minha filha ora por esse. Nossa, esse aqui é meu médico, minha filha ora por ele. Minha filha é boa na oração, viu, doutor? E falava o tempo inteiro, mãe do céu, e ficava, não sabia onde enfiava a cara. Tipo assim, eu entendo ela, porque ela queria uma forma de agradecer por quem cuidou dela. Então, eis-me aqui. Se é espírita, se é ateu, eu não sei, só sei que eu orei. Mas era todos, irmão. Mas era médico, era enfermeira. Minha filha, vem cá. Aí a velhinha, meu irmão. E aí ela chamava a enfermeira, vem cá, minha filha. Aí eu lá orava por ela também, minha filha é boa na oração. E é eu, né, mandando eu nela. Mas eu entendo a mocinha, que ela passou por um bocadinho, mas Deus... Minha mãe já está andando sozinha lá no quintal. Eita, Deus! Para que ficar 2 dias na UTI, a velha ficou só um dia. Daquele dia de oração, passou naquela mesma hora que eu cheguei lá em casa, já tive notícia no boletim que ela já ia para o quarto no outro dia. Então, irmãos, vale a pena nós orarmos com fé. Vale a pena nós crermos nesse Deus, que Ele pode. Qual a sua situação de hoje? Irmã Gláucia, não está das boas. Mas o Espírito Santo de Deus vai te encaminhar para o que é correto. O que Ele tem para a tua vida. Não preocupa. Todas as papeladas que estão travadas, em nome de Jesus, o Senhor destrava hoje. Em nome de Jesus. Tudo que precisa ser resolvido. Em nome de Jesus. Sabe, irmão, a gente tem que ficar com raiva do diabo. Com raiva dele, sabe por quê? Não tem que passar a mão na cabeça de diabo, não, irmão. Nossa, tem hora que, meu Deus do céu, tem hora que faz uns trem que a gente... Nossa. Aí eu falo, você não tem que ficar com medo dele, não, irmão. Quem tem crente tem diabo medo de diabo. Tinha uma irmã lá na igreja que ela não podia nem saber ouvir falar o nome do diabo. Não, irmã, é ele mesmo. Irmã, é diabo, né? Ela, não, irmã, é ele mesmo. E falava baixinho. Eu falei, não, para ele não escutar? Irmãos, use as armaduras que Deus te deu. Não vamos ser frouxos no Evangelho. Eu falo isso porque eu já fui frouxa. Eu falo de coração aqui aberto, não tem vergonha. Eu já tive medo do diabo. Hoje não.
Porque à medida que eu vou mexendo do Espírito Santo de Deus, Ele me faz ver que eu sou mais que vencedora. É com autoridade mesmo que Deus quer te dar, irmãos. Tem gente que tem anos e anos de igreja, de crente, e tem medo do diabo. Aí vem uma luta, não sabe passar pela luta, só sabe chamar os obreiros da igreja. A pessoa ainda está vivendo no leitinho, no leitinho, no leitinho. Irmão, a Carol que ainda vai amamentar, né, Carol? Você vai aprender, o bebezinho precisa do leite, mas tem hora que ele vai começar a precisar da sustância, que é o maná, a papinha, começar a se fortalecer, crescer em Deus, evoluir na fé. Nós, como servos de Deus, Ele sempre é um rio de água viva, é uma fonte que não seca. Toda vez que você for na fonte, que é chamada Cristo Jesus, Ele tem algo para nos oferecer. Eu posso ter dado essa palavra hoje, mas eu tenho certeza que essa mesma palavra, Deus usar o pastor Alberto, vai ser em outra coisa. A mesma palavra, ela não muda, mas o Senhor usa o pastor Alberto em outras circunstâncias. Usa você, usa você, usa você, mas não recue. Porque você também, que está assistindo ou que está aqui na igreja, você é vaso de bênção. Você também pode ser um instrumento de Deus nessa terra. Tantas pessoas acham que só vai ficar no louvor. Irmãos, Deus tem mais. Deus tem muito mais. Em nome de Jesus, essa tempestade cessa hoje. Toda essa dor, todo esse sofrimento, em nome de Jesus. Cheguei para minha prima, vocês viram a notícia essa semana? Falou que lá em Portugal estava mandando gente embora. Não sei se vocês viram isso. Principalmente brasileiros, que eles estão perdendo emprego lá, estão ficando desempregados. E aí eu comuniquei com a minha prima, falei, prima, como é que você está, minha filha? Ela, prima, estou bem. Eu falei, uai, é. Deus tem que cuidar de tudo, prima. Meu esposo ainda está empregado e no bom emprego. Eu também. Então, assim, irmãos, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ele ainda continua sendo Deus. Ele é imutável. E as promessas dele irão se cumprir na minha e na tua vida. Enquanto isso, vai haver desespero, irmão? Espera aí que a promessa vem. Ela vai chegar. Ela vai chegar. E aprenda uma coisa. O tempo de Deus, ele é o melhor. Pastor, irmão, por que está demorando? Eu não sei. Vai perguntar para mim, eu não sei. Mas o nosso Deus, ele sabe. E o tempo dele, aprenda, é o melhor para nós. Lá em Eclesiastes 3 não diz que há tempo para todas as coisas? Você não ficou aí 9 meses na barriga de sua mãe para poder nascer? Então, você vai esperar um tempo também para receber sua vitória, sua bênção. Enquanto ela não vem, não questiona a Deus não, irmãos. Apenas ore agradecendo. Eu aprendi muito isso aqui. Ore, por mais que você não esteja vendo o seu milagre agora, mas ore agradecendo por ele. É algo que eu tenho aprendido aqui dia após dia com meus irmãos, com meus pastores. Seja grato a Deus antes de acontecer. Aleluia. Vamos colocar de pé, amados. Aleluia.